Entrevista com o Dr. Moacir Wozniak do Jornal Paraná. Doutor, primeiro, obrigado por receber a reportagem do Jornal Paraná para comentar sobre essas denúncias a respeito envolvendo o aumento, a evolução patrimonial do prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos. Doutor, o senhor foi uma das pessoas que também realizou essas denúncias. O senhor apresentou provas, em especial do aumento patrimonial da construtora na qual o Paranhos é sócio. Isso. O ex-deputado Evandro Roman fez sérias denúncias a respeito da evolução do patrimônio do prefeito Paranhos e a gente começou a buscar informações, né? E eu tinha obrigação com a população de Cascavel, porque em 2009, nessa mesma sala aqui, ele esteve aqui me procurando para que a gente montasse um grupo político para que ele disputasse a eleição em 2010. Em diversas oportunidades eu falei para ele que eu não queria mais estar na política, porque eu tinha sido secretário do município lá no governo Lises e eu estava cansado com a política. Depois de 6 meses a gente acabou concordando, montamos um grupo aí, porque ele dizia que se ele não tivesse aquele time que ajudou o Lises a ganhar a eleição, ele não tinha como chegar, porque ele já tinha perdido 2 eleições seguidas, né? Na época até falei para ele procurar o governador, que hoje é governador, que era o presidente do partido no estado, o Ratinho Júnior, e ele disse que isso não adiantaria se não tivesse a equipe de Cascavel. Depois de 6 meses a gente acabou concordando e fomos para o trabalho. Em 2010 ele acabou sendo eleito deputado com uma diferença de em torno de 600 votos, né? Foi uma eleição bastante difícil, a gente lutou muito. Depois em 2014 ele se reelegeu deputado, né, com uma votação expressiva. Aí naquele período ele fez um bom trabalho, a gente tem que admitir, né? Fez um excelente trabalho e se reelegeu. Depois, na continuidade de trabalho na Assembleia, ele buscou voos maiores e de ser prefeito de Cascavel. Inclusive eu fui a primeira pessoa do grupo que disse que ele tinha que ser prefeito. Claro que ele já tinha esse sonho e foi uma eleição bastante difícil também, essa de 2016, né? Aí no primeiro mandato ele fez um bom mandato e se reelegeu com 72% dos votos, né? Mas a partir de 2021, quando ele assume o segundo mandato, a gente já começou a perceber a alteração. Ele começou a se afastar daquelas pessoas que o ajudaram sempre ali, né? 2010, 2014, 2016. E começou a montar um outro grupo político, começou a se, né, como eu disse, se afastar de todo mundo. E eu fui percebendo algumas coisas assim que não me agradavam no governo. A partir de 2022 a gente manteve uma distância bem grande, né? E, apesar que já há bastante tempo a gente não mantinha mais contato como era anteriormente, porque de 2009 a 2016 o Paranhos me ligava praticamente todos os dias. Quando eu terminava lá o trabalho dele na Assembleia, às vezes me ligava de madrugada para a gente discutir assuntos, né? Pedia para que a gente tomasse algumas atitudes. Eu fui o autor de várias ações populares em Cascavel, né? Especialmente do contrato do lixo, que a gente conseguiu êxito e o município acabou não assinando aquele contrato de 20 anos. Então foi um trabalho da gente. E uma oportunidade, eu estava na prefeitura e falei para ele que eu estava com vergonha do contrato que ele estava fazendo, que era 20 anos, e pelo que eu vi, com prorrogação de mais 20 e tal. Eu disse para ele para que serviu todo aquele nosso trabalho. Porque ele tinha uma frase que ele dizia, que um contrato não podia ser tão longo, que o mundo em 20 anos dá 1 milhão de voltas, né? E aí eu questionei, falei, mas Paranhos, lá atrás você dizia isso, agora o mundo não parou de girar. Uma outra referência que ele sempre falava, que poderia instalar em Cascavel um sistema que tem em Barcelona, que foi feito para as Olimpíadas de 92. Ele dizia que existia ali os recipientes, você coloca o lixo orgânico, vidro, plástico, enfim, e por sucção vai parar na usina de tratamento. Cobrei isso dele. Não me respondeu, na época ficou irritado com a pergunta que eu fiz, e a partir dali a gente começou a perceber coisas assim que não era do agrado, porque ele falou tanto do lixo,
Estamos aí terminando aí o 8º ano do mandato e ele não fez nada contra isso. Ele alega que o Tribunal de Contas impediu. Isso não é verdade. Se tivesse preparado um contrato dentro daquilo que tem que ser correto, o Tribunal de Contas não teria interferido. É muito tempo para que ele fizesse o contrato do lixo. Então ele manteve o mesmo contrato do lixo. Agora, recentemente, aditou esse contrato aí com um valor de 60 milhões de reais para mais um ano. Olha os valores, 60 milhões de reais. E o mais grave ali é que teve 3 dias aí que ficou sem contrato o município. Então a gente está atrás desses documentos para saber se esses 3 dias foram pagos, porque ficou sem contrato. Isso em valores, pelo contrato que ele acabou renovando, são 558 mil reais, que o município não pode pagar esse valor. Isso aí tem que ser pago pelo próprio prefeito, porque se não tem contrato, você não pode pagar. E aí, agora as denúncias, aí a gente começou a levantar. Chama atenção que a filha dele, que é sócia dele na empresa, que aliás isso é um negócio absurdo. Em 2022, no mês de junho, eles abrem uma empresa chamada Vipar, que é Vivian e Paranhos, com um capital social de 20 mil reais, 10 mil reais para a Vivian, 10 mil reais para o Paranhos. E agora, no mês de fevereiro desse ano, eles aumentam o capital social dessa empresa para 4.420.000. Ou seja, 22 mil por cento, que são 22 meses, e 1000% ao mês de crescimento. Isso não existe em lugar nenhum do planeta, que uma empresa cresça assim. Não. Então, assim, o prefeito tem que vir e justificar esse aumento do patrimônio. A filha dele, como eu disse, vendeu o salão, segundo informações, por 100 mil reais. Fecha o salão, ela vende e pede a baixa do CNPJ, e um tempo depois ela já está vendendo 3 terrenos aí no loteamento, que somados os 3 dá em torno de 600 mil reais. Mas mesmo assim tinha uma dificuldade, alguns cheques devolvidos, conta encerrada e tal. E chama muita atenção que um tempo depois ela vende um sobrado onde ela reside hoje, que ela acabou retomando porque o comprador devolveu, porque não conseguiu pagar, que é aqui no bairro Canadá, um sobrado de 400 metros, que foi vendido por 3 milhões e 900 na época, que aplicado em GPM, os valores hoje seriam em torno de 5 milhões de reais. Então, assim, o prefeito tem que explicar como que a filha, que nunca trabalhou, teve esse salão, Inclusive o próprio Paranhos falou para mim, a gente era muito próximo, era de conviver, ele ia à minha casa para buscar, para a gente ver obra. Antes disso, andávamos no Paraná todo. Ele disse que a filha dele não dava certo em lugar nenhum. As palavras dele. Se eu estiver mentindo, eu desafio ele para que a gente faça um bate-papo aí, para ver se eu estou mentindo ou não. Ele diz, minha filha não sabe. Estranhamente, quando ela entra na área da construção civil, não para de crescer. Então, se achou que a profissão dela seria a consultora. Então, tudo isso tem que vir a limpo. Eu acho que a Câmara de Vereadores, não tenho certeza, o Alessio Espina tem a obrigação de convocar o prefeito, para que ele vá lá prestar esclarecimento. Até é bom para ele, se tiver tudo certo, que ele apresente a declaração de imposto de renda, para mostrar de onde vem esse patrimônio dele e da filha. Porque hoje ele mora numa casa lá no condomínio Treviso, que é avaliada entre 5 e 7 milhões de reais. Então, da onde veio esse dinheiro? Porque o salário do prefeito, enquanto deputado e atualmente prefeito, até o mês de agosto, segundo levantamentos que fizeram, é 2.883.000 reais. Nas eleições, nesse período, de 1º de janeiro de 2011 a agosto de 2024, 2.883.000. Tudo bem, tem uma correção, aí 3 milhões. Em 2010, ele declarou para a Justiça Eleitoral que ele tinha um patrimônio de 414 mil. E eu sou testemunha que esse patrimônio era esse. Por quê? Porque ele tinha um apartamento, que tem até hoje, aqui na rua Mato Grosso, número 1803, que é um apartamento, eu acredito que uns 100, 120 metros, avaliado na época em 120 mil reais. Além disso, ele tinha um Corolla, ele tinha um Renault Megane, ele tinha um ônibus bastante antigo, uma carreta
só a carreta, né? Uma carreta já bem usada, não é o cavalinho, só a carreta, e ele tinha uma Jog, uma motinha dessa. Isso é o que ele tinha. Então aí em 2020 ele declara já para a Justiça Eleitoral 1.700.000. Você já teve, mesmo legalmente, já é um crescimento muito grande. Mas os números apontam aí que ele tem aí pelo menos 8 milhões só da parte dele, aí, com mais a da filha e tal, 17 milhões, mas a parte dele. Então aí já haverá um problema. Esses números aí, a Receita Federal vai apurar isso, como é que ele tinha 1.700.000 e já tem um patrimônio desse. Então o prefeito precisa esclarecer isso, a população precisa saber disso. E eu comandei sempre com ele, todos esses anos, aí foram praticamente 13 anos junto. Eu preciso que ele esclareça, porque eu trabalhei para isso, para que nós tivéssemos um prefeito que fizesse a cidade crescer, para que tivesse uma questão social atendida, né? E na questão das obras, ele fez muita obra, mas também precisa se falar algumas verdades. Ele endividou muito o município de Cascavel. O endividamento é muito grande. Ele sempre tem aquele discurso, porque eu peguei o município com a letra C lá no Banco Central e nos órgãos federais, aí no sistema que cuida dessa questão de financiamentos das cidades. E agora está com a letra A. Mas ele não disse que o município de Cascavel vem crescendo, independente de prefeito ou não, isso há muito tempo, né? Então cresce, e é evidente que se aumenta a arrecadação, aumenta a questão do endividamento do município. Isso é uma conta, é matemática simples. Então é isso, a gente tem os contratos, né, dessas operações feitas pela família, por ele, porque essa empresa é dele também, essa nova Vipar, e essa outra consultora, Meu Viver, que é da filha dele. Basicamente é isso. Doutor, então são duas empresas. Duas empresas. Uma é a construtora, que é a... São duas construtoras. A primeira é a Meu Viver, que é a primeira que ela abriu com capital social de 10 mil reais. Mas quem quiser, entre no Instagram, Meu Viver, que vocês vão perceber a quantidade de imóveis que eles construíram. Tem propagandas dizendo, olha, temos 10 lotes ainda aqui no loteamento, que é um loteamento com terrenos em torno de 350 a 400 mil reais. Então são 10 só, aí já dá 4 milhões. E não é o Moacir que está falando, é a própria Vivian que fala nos programas dela, que está gravado aí no Instagram dela, está lá. Inclusive esses vídeos já foram todos salvos, né? Daqui a pouco vão tirar lá do Instagram, mas está lá. Então, numa propaganda que eu vi, tem 10 terrenos. Então, mais uma vez, o prefeito tem que vir a público explicar. Não é por causa que nós estamos no período eleitoral, não. Ele tem que explicar. Eu acho que a Câmara, o mínimo que precisa é chamar o prefeito, né, para que ele tenha oportunidade de dizer de onde veio esse patrimônio. E essa segunda empresa, essa segunda construtora teve também aumento de quanto por cento no Não, a segunda é essa que eu me referi, que começa com 10 mil, e com 20 mil, 10 mil de cada um, 10 do Paranhos, 10 da Vive, e que hoje tem uma cota social de cada um de 2.210.000, 4.420.000. A outra, ainda a gente não pegou a certidão da junta comercial, né, para ver se teve ou não aumento de capital. Mas uma empresa que tem 10 mil de capital social, como é que faz tanta obra e como é que vende tantos terrenos? E essa outra empresa é somente da Vivian? Essa é somente dela. E o prefeito Paranhos, ele tem outros empreendimentos? Que eu saiba é essa empresa aí, né? Eu saiba aí. Tem esses imóveis, né? A gente está aí recebendo aí bastante documentação, principalmente o Evandro Roman está recebendo de funcionários públicos, né? De empresários que levaram documentos para ele. Tem a questão aí de agricultores que estão levando, que eu não sei nem o que são esses documentos. Doutor, e como seria esse modus operandi? Olha, aí eu não sei dizer. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que lá em 2010 ele tinha esse patrimônio. Hoje ele tem um patrimônio muito grande. Ele não tem outras empresas, porque a empresa dele, que era de outdoor, ele fechou há bastante tempo, né? Aliás, era uma empresa que vinha com muitos problemas financeiros e eu acompanhei de perto.
Numa oportunidade ele colocou lá para administrar o atual secretário, presidente da Fundetec, o Alcione Gomes, que é o homem de confiança dele. Colocou para administrar lá porque a empresa estava numa situação muito difícil. Já tinha passado algumas pessoas e tal, e eu não sei precisar a data, mas ele acabou fechando essa empresa. Então, assim, a gente, até para fazer parafrasear aqui, não ganhou na loteria, não recebeu herança, porque a mãe dele, a família dele era muito pobre. Então, assim, da onde vem esse dinheiro? Como é que cresce um patrimônio desse? Isso precisa ser explicado, porque se ele não fosse um homem público, não teria problema algum. Aí o problema dele era só com a Receita Federal. Mas ele é um homem público, ele é o prefeito da cidade, pelo segundo mandato, ele já foi deputado. E o Paranhos, qualquer acusação, qualquer situação que surgia, ele sempre gravava uma live, chamava a imprensa, fazia entrevista coletiva. E causa estranheza que até o momento, já fazem aí quase 15 dias que o ex-deputado fez as denúncias. Eu acabei indo no jornal Preto no Branco, gravando uma entrevista e falando sobre essa documentação, e até o momento o prefeito não falou nada, continua calado. Doutor Moacir, e o que te levou a apresentar esses números? O que me levou, quando houve as denúncias do ex-deputado, eu comecei também a fazer uns levantamentos, constatei o que ele estava falando era verdade, e aí vem aquela decepção, né, de você ter trabalhado tantos anos com um político e você vê que não tem explicação esse crescimento que ele tem do seu patrimônio. Nada justifica, não tem como justificar. Por isso que eu digo, se ele tiver como justificar, aí eu bato palmas para ele. Mas por enquanto ele não se manifestou, não justifica, só diz que cada acusação ele apresenta uma obra. Eu até já disse lá no programa, as obras dele todo mundo conhece, porque ele é um dos maiores influencers do Paraná. Não tem ninguém para bater o Paranhos, ele é muito bom nisso. A gente tem que tirar o chapéu. Então, assim, agora ele tem que vir mostrar de onde surgiu o patrimônio, ele tem que dizer de onde surgiu esses 4.420.000 que foram colocados nas cotas da empresa Vipar, que é Vivian e Paranhos, tá? Porque você não pode ir lá no contador simplesmente mandar aumentar a cota da empresa. Você tem que fazer o depósito ou através de bens que você coloca como cota, ou através de dinheiro como depósito em conta da empresa. Então, ele precisa mostrar para a sociedade de onde surgiu esses 4.400.000, de onde surgiu o dinheiro para ele comprar a casa que ele tem lá hoje no condomínio. Segundo informações, ele teria feito um financiamento de uma parte. Isso quem disse foi um grande amigo dele, que depois acabaram rompendo justamente por essas questões, que é o Carlos Moraes. O Carlos Moraes disse que sugeriu para ele numa época lá para fazer um financiamento para não ficar assim, um negócio muito escancarado. Mas isso eu não tenho esses documentos, então, mas é isso que fala. Ele precisa justificar o patrimônio que ele tem. O senhor está decepcionado com o Paranhos? Muito decepcionado, porque a nossa família, a minha esposa Marisa, que saiu da prefeitura ontem, pediu exoneração depois de 30 anos, a gente gostava dele, tinha um amor, o meu filho Rafael, o meu filho Eduardo, toda a nossa família, a minha sogra, meus cunhados, todos nós sempre votamos neles, trabalhamos para ele, a gente ia de casa em casa, de empresa em empresa, levei ele para um monte de lugar, entendeu? E hoje as pessoas me cobram: Moacir, você não vai fazer nada? A gente está vendo aí o que está acontecendo, esse contrato do lixo, esse contrato do transporte coletivo. Me pergunto por que ele comprou esses ônibus e entregou para as empresas e a passagem não baixou um centavo. Aonde que você concede essa benesse de entregar para as empresas os ônibus pagos pelo município, num contrato que está com aditivo, que não foi renovado, e você entrega essa quantidade de ônibus, e a passagem não abaixa um real, um centavo. Então são questionamentos que a sociedade faz, e eu me senti na obrigação, como cascavelense, moro aqui desde 1979, já tive em outras campanhas, eu sempre fui um homem de trabalhar nos bastidores, mas essa vez a decepção foi muito grande. A gente se sente mal, eu me senti mal quando eu descobri isso.
eu ainda não me recuperei. É uma sensação que a gente não tem nem como explicar, porque eu tinha um sonho e a gente conversava muito com o Ratinho, quando Ratinho aqui na região. Eu conheci o Ratinho antes do Paranhos, era Alcir Pelissaro, falecido. Eu até me emociono de falar do Alcir, que era um homem extraordinário. E a gente dizia, vamos fazer você prefeito. A gente falava, Ratinho, você vai ser o nosso governador, e está aí, hoje ele é o governador do estado, né? E a gente tinha agora projetos para ir para que o Paranhos fosse o nosso governador, né? Pela primeira vez tem um governador do interior do Paraná, mas eu acredito que o projeto dele, se ele não explicar essa questão do patrimônio dele, não vai acabar acontecendo, e a gente fica, como eu disse, uma sensação, a gente não consegue explicar. Doutor, o senhor acredita que a Câmara de Vereadores possa fazer alguma coisa para verificar essa questão, como é o caso que tem um pedido de CPI aberto, no entanto, apenas 2 vereadores assinaram até o momento? Olha, a pressão para que não aconteça a CPI, ela é muito grande, muito grande, muito grande. Eu tenho aqui uma situação que eu conversei com um vereador, ele pediu que não relatasse o nome dele, ele recebeu um telefonema ontem, tá, que se assinasse essa CPI, entendeu? E se precisar, isso eu confirmo em qualquer lugar, de que não viria mais um centavo de recurso para o hospital, para o HU de Cascavel. Tá? Então, pediu que não revelasse o nome dele. A proponente, a Lília, também sabe disso, e a gente tem que respeitar também. O vereador está num momento de eleição, enfim, mas a pressão está sendo muito grande. Eu acho bastante difícil nesse momento que essa... Mas se não acontecer agora, aí na frente vai acontecer. Não tenho a menor dúvida disso. Se essa Câmara não tiver a coragem para fazer isso, eles vão pagar um preço muito caro. Porque o ano que vem, independente de quem seja o prefeito, essa CPI vai acontecer. Não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, eles são os legisladores, eles são os fiscalizadores. Eu espero que eles atuem, né, constitucionalmente e abram essa comissão parlamentar para que o próprio prefeito vá lá, apresente os documentos, né, que ele justifique, né, da onde veio o patrimônio, né, e se der tudo certo para ele sai muito maior, né, porque daí vai provar que ele não tem nada a ver, aí, que as coisas estão todas corretas. Maravilha, então.